de alegria conhecer cada dia mais um pouco. Já conhecíamos de tanto Christian falar. Cada pouco ele vem falando da igreja, e eu já conhecia também através do Anderson, que confiou em nós, e nós estamos aqui. Então, somos gratos a Deus por nos fazer conhecer mais uma parte da juventude do Rio Grande do Sul. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 até o 52. Marcos, capítulo 10, no versículo 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podemos tomar assento. Quero nesta noite compartilhar alguma coisa que Jesus tem colocado no meu coração. Quero falar algo da parte de Deus. E também falar aqui no culto da juventude. O domingo aqui, então o Anderson me passou para o culto da juventude. E dizer também a preocupação que há 10 anos atrás escutei uma pregação do pastor Luiz Antônio, e ele diz assim: se o Rio Grande do Sul não se acordar, nós vamos ter que enviar missionários para o Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul não se acordar, nós teremos que enviar missionários para o Rio Grande do Sul. E ele disse mais ali na cidade de Bagé, pregando, ele disse assim: olha, parece que já tem uma frente ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, querendo descer e evangelizar o Rio Grande. Isso há 10 anos atrás. E agora em 2010, para nós jovens, eu muito bem pregado aos nossos jovens, muito bem dito a eles, que nós devemos nos acordar. Nós devemos nos acordar para levar a palavra. Devemos acordar para falar algo de Deus nesse estado. 2010 é uma pesquisa, eu até anotei os números. Eu estava lendo a revista Época, ano passado, e me lembrei que isso é muito importante levar alguns números, para que nós possamos ver o que há 10 anos atrás era falar e como estamos hoje. O Brasil cresceu 7,4% o povo evangélico. O estado de Roraima cresceu 13%, 13,5% o povo evangélico. É o estado que mais cresceu. E vergonhosamente nós aqui no Rio Grande do Sul pegamos 13,15%. 13,15%. O que estamos fazendo pelo Evangelho aqui nessa cidade? O que estamos fazendo pelo Evangelho na nossa cidade? Como é preocupante, quantas almas estão padecendo, e nós muitas vezes, quando estamos chamados para orar, a pregar a palavra, nós temos não, hoje não dá, é melhor ficar onde eu estou, não estou preparado, mas o que tem feito na tua vida. Eu quero deixar um pouco do meu testemunho. Com 9 anos de idade, o meu pai saiu da igreja quando ele tinha 15 anos. Casou, nós somos entre 3 filhos. E quando eu tinha 9 anos de idade, um dia, ele não via que alguns finais de semana, eles estavam deixando na igreja, a qual ele estava frequentando, deixava nós ali e saía. E um
sábado, quando ele saiu, deixou eu, minha mãe e minha irmã. Eu pedi para meu pai, onde é que o senhor está indo? Ele disse, o pai está indo no carro, vai dar uma saída, vou deixar vocês aí juntos depois. Eu disse para meu pai, mas por que tu não deixa eu ir junto contigo? Eu não quero ficar aqui, eu quero ir junto com o senhor. E ele disse, olha, eu vou te levar então, mas tu não pode contar para a mãe, ao longo das outros dias. Eu disse, mas por que eu posso contar para a mãe? Não, se tu quiser ir, tu não conta para a mãe. E naquele momento eu disse, não pai, eu vou indo junto contigo. Vou com o senhor. E entramos numa igreja evangélica Assembleia de Deus. Sentamos no último banco, eu e meu pai. Começamos a escutar os hinos da harpa cristã, entoavam uma melodia tão bonita. E eu disse para o meu pai, olha, quando saímos dali na metade do culto, porque tínhamos que buscar a nossa mãe, e ela não podia saber que eu estava no culto. Saímos na metade do culto, e eu disse para o pai, não, me deixa aqui em busca depois. Leva a mãe para casa, me busca depois. Ele disse, não podemos. E a partir daquele dia, eu cheguei para o meu pai e disse, olha pai, eu não sei se o senhor não quer contar para a mãe, não quer fazer, mas eu a partir de hoje sou dessa igreja. Sou dessa igreja de novo, que canta, não sabia que era louvor. Mas eu disse assim, eu sou dessa igreja que canta, parece que eles não estão alegres. E vão ficar aqui. Aleluia. Aleluia. E o meu pai começou a dizer, então tá, todo sábado, tu disse para a mãe que tu não quer ir com ela. Aí nós saímos para dar uma caminhada e nós viemos aqui. E aí começou no sábado, começou no domingo, e passou a festividade de Natal, e eu vi a professora de escola dominical fazendo uma programação no jogral, e eu disse para a professora de escola dominical, olha, se tu me ligar alguma coisa, eu prometo decorar e vou apresentar também no domingo de Natal. Quando eu disse para meu pai, ele disse, mas como tu vai apresentar aqui? Nós não podemos, a mãe está ali, nós temos uma festa de família. Ele disse, não pai, eu quero apresentar. Naquele ano eu não pude apresentar. Mas no mês de fevereiro nós continuamos indo. Um dia chegamos em casa, minha mãe não foi na igreja dela. Chegamos em casa e o pai saímos da nossa caminhada quando nós chegamos em casa. Estava ali minha mãe na frente da televisão, assistindo uma programação, eu sentei no braço do sofá. Abracei ela e disse assim, olha mãe, eu não sei se tu vai ficar brava comigo, pai, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Fazem 4 meses, mãe, que eu e o pai aceitamos Jesus na volta. E a partir de hoje nós somos crentes. Eu e o pai. A minha mãe se levantou do sofá e disse, mas como assim? Tu é batizado, foi apresentado? Eu disse, mãe, eu não quero saber a partir de hoje, tu querendo ou não, eu estou aceitando Jesus, estou tornando-me crente. A partir de hoje, todo domingo, eu frequento a escola dominical, tu queira ou não, a partir de hoje, domingo à noite, é o dia que eu e o pai estaremos vindo na igreja. Se você quiser um dia conhecer a nossa igreja, aquela igreja que canta, que louva com alegria, você está convidada a ir conosco. O meu pai se espantou que colocando no sofá não sabia o que falar. E eu continuei falando, eu disse, olha mãe, se tu conhecesse aonde nós vamos, creio que a tua vida seria mais alegre. Creio que você não brigaria tanto comigo e com a minha irmã. Você saberia o que é o amor. E a minha mãe ficou espantada comigo e não teve reação naquele momento. Ela disse, olha, se tu e teu pai quiserem ir, vamos. Eu e a tua mãe, mas não vamos ir. E aí continuamos indo, e passou-se um tempo, ela sentava no último banco da igreja, mas ela estava indo conosco. E eu abraçava ela na hora da saudação e dizia, olha, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia. Alguns irmãos vinham abraçar ela jovem, a importância de você saudar alguém que chega na igreja. A importância de você sair cantando, jovem, para abraçar aquele que está vindo pela primeira vez na igreja. Talvez ele venha aqui somente para buscar um abraço, somente para buscar algo, ou somente para ser reconhecido,
somente para ter alguém que abraça e diga, olha como eu te amo, como eu me importo contigo. Eu aprendi isso quando eu fui para outro estado, e ninguém me abraçou na hora da saudação e disse, Deus Jesus, é só pela tua graça. E ali eu estava com a minha mãe, estava contente, mas o inimigo não se alegra em ver nós e nossa família servindo a Jesus. Como é difícil manter-nos. E quando eu era adolescente, começou a oportunidade, começou o trabalho, e eu fui me afastando devagarzinho da igreja, me afastando dia a dia. Não ia no final de semana, o outro eu ia. Passou alguns finais de semana, mas eu não vivia um dia no culto no congresso de missões. Como é bom o congresso de missões, quando todo mundo está alegre, todo mundo está contente. E eu já tinha 14 anos. Naquele congresso, as pessoas começaram a ofertar. Na hora da oferta começou a aparecer carro novo sendo ofertado. Começou a aparecer tantas coisas. Nós era uma família humilde, não tinha muitas fotos. E eu sentava no fundo, era um cervejante, estava acontecendo o congresso. E eu disse naquela noite, meu Deus, não poderia ofertar. Eu queria ter algo, eu queria ter dinheiro no meu bolso. Até hoje eu e o Cristian estava conversando como seria bom se tivesse dinheiro, né, Cristian? Para ofertar, pagar missionário, pagar pregador. E naquele momento, quando foi dada a oportunidade, estava quase encerrando a oportunidade da oferta. Eu fui lá para frente, puxei o terno com o pastor Odildo. E disse, olha, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero dar a minha vida para a vida missionária. Eu estou dando a minha vida para a missão. Eu sei que o senhor está no trabalho na África, mas logo estou me apresentando. O inimigo naquele momento deve ter ficado furioso de um adolescente entrando na juventude que está se apresentando para a obra. Mas naquele momento eu estava decidido. E de oração que a minha vida é missionária. Minha vida está nas tuas mãos, Jesus. E passados os anos eu me afastei dos caminhos, mas eu nunca me esqueci de Jesus. Às vezes estava na festa, em algum lugar, que não era o lugar que nós estávamos andando. Eu parava e começava a chorar, eu dizia, meu Deus, eu tenho um propósito contigo como estou aqui. Porque tem permitido, eu clamava a Deus, mas não tinha força da reação para voltar para a igreja. Mas Deus colocou um jovem na casa. Todo mundo sábado eu tinha o costume de lavar o carro e ficava ali lavando. E aquele jovem pegava, sentava lá humildemente, esperava lavar o carro, ficava a tarde inteira, mudo. Ficava sentado, mudo. Jovem. Talvez fosse um grande pregador do evangelho para ganhar alma. Deus trabalha de uma forma que às vezes você não entende. E ali estava aquele jovem mudo sem falar nada. Ele ficou quase um ano indo ao meu lado, sentando todo sábado. Um dia eu disse para ele, mas o que tu quer? Por que tu vem tanto aqui e fica me olhando? Não tem amigo solto, não tem uma amizade, não tem nada que fica me assistindo aqui. Ele disse, não, é bom vir aqui, a sombra é boa. Quero ficar contigo aqui. E um dia eu disse para ele, olha, eu acho que está na hora de eu voltar para a igreja. Tu nunca me falou nada, mas eu sei que tu ora por mim. Eu vou contigo. A partir do fato que eu tomei a decisão de voltar para a casa do Pai. Eu vou domingo à noite sendo o último banco, eu era o banco da minha mãe. Olha para o coral dos filhos de oração. E quem me enxerga lá em cima. A minha mãe que não queria nada com Deus. A minha mãe que somente ia na igreja para ser companheiro do meu pai. Estava sentado no coral dos filhos de oração. E eu olhei para a minha vida e disse, meu Deus, era eu que tinha que estar lá. Porque quem ganhou ela para Jesus fui eu. E por que eu parei no meio do caminho? Que tempo que eu perdi na minha vida. E comecei a refletir. Voltando para a igreja, Deus começou a trabalhar na minha vida novamente. Mas aquele desejo missionário
cutucava todo dia o meu coração, e orava, buscava a Deus, e não tinha um compromisso forte com Deus. Estava indo na igreja, às vezes ia de qualquer jeito, às vezes cantava no coral da juventude, saía do mesmo jeito que eu entrava, mas ele estava ali. A importância do jovem estar na igreja. Muitas vezes ele está fraco, muitas vezes ele vem só por vir, mas pai e mãe, ali no meio da juventude pode respingar um pouquinho de azeite. Pode respingar um pouquinho de azeite, não importa como está o estado do jovem da nossa igreja. Mas eu quero dizer, o importante é como ele vai ficar. E ali estava eu sentado, no coral de jovem, no último banco, aos meus 20 anos de idade para 21. E Deus começou a falar comigo novamente. E passou um tempo, passou-se alguns anos, estava eu no coral da juventude, estava começando a engatear no primeiro espaço, trabalhando com a juventude, voltando, reativando a minha vida. Como dizemos hoje, talvez no ministério, mas eu digo não, eu estava me ativando a minha amizade com Jesus. Eu estava voltando a ser amigo de Jesus, voltando a ter um pouquinho de Deus na minha vida. No culto de jovens, no culto de sábado à noite, sentado no coral, no final do culto, quando estava tudo encerrando, eu ali quieto no meu canto, guardando minhas coisas, veio uma voz que soou no meu ouvido: filho, a partir de hoje começa a sacudir a tua vida. Eu olhei para o lado, pensei que era o pastor que podia estar falando comigo, mas não era. Era a voz de Deus. Saí eu dali, e aquela palavra começou a pesar tudo em mim. O que Deus podia fazer na minha vida? Já pensei em tantas coisas boas sendo sacudidas, talvez para pregador, talvez para cantor, talvez para trabalhar na obra de Deus. Aquela sacudida, pensei que ia para frente, e Deus começou a moldar a minha vida. Estava tudo tranquilo, tinha um bom emprego, trabalhava numa multinacional, achava eu que com o meu dinheiro podia comprar tantas coisas, estava tranquilo, estava namorando, praticamente uma vida bem tranquila. E Deus começa a trabalhar na minha vida, começa a sacudir na minha vida. E o primeiro ele passou no meu financeiro, saí da empresa e comecei a ser moldado. E Deus começou a sacudir a minha vida. E eu comecei a não entender mais o que estava acontecendo. Pessoas do meu convívio não estavam mais conseguindo me aceitar. Em casa minha vida começou a tomar formato, parecia que estava tudo diferente. Passou-se um ano, eu me lembrei daquele culto que Deus tinha falado comigo: eu vou sacudir a tua vida. Meu Deus, como eu me tornei um homem de oração. Às vezes eu convido um jovem para orar, ele diz: para que eu vou orar? Eu tenho dinheiro, dá para comprar Coca-Cola, comprar X, está tudo bom. Mas no momento que eu precisei, eu comecei a dobrar o joelho. A minha namorada, com 18 anos de idade, começamos, ela apareceu algumas bolinhas no pescoço, dor de garganta, e não era. Aos 18 anos, voltei ela na cidade vizinha, a mãe dela buscava exame, diagnosticada com câncer. Eu comecei a dizer: meu Deus, para de sacudir a minha vida e não aguento mais. E ele começou a dizer: mas não tem desejo missionário no meu coração. Estava tudo bom, estava tudo legal, estava tudo indo bem. Quando somos jovens, parecemos que nos tornamos incrível Hulk, né? Eu posso tudo, eu tenho força, eu vou lá. Se precisar correr, eu corro, se precisar parar, eu paro. Se precisar trabalhar, eu trabalho. Mas quando Deus começa a tocar na saúde, começa a ficar difícil. E aí eu vi que eu era dependente de Deus. Aí eu comecei a entender as pregações quando nós dizemos: olha, nós precisamos ser dependentes de Deus. Somente de Deus, irmão, somente depender de Deus. E eu comecei a me tornar dependente de Deus naquele momento. E eu pedi a misericórdia, falava a Deus, para brilhar com o testemunho.
Passou-se um ano. Radioterapia, quimioterapia. Deu 5 sessões no Congresso de Jovens, ela foi curada. A foto dela foi parar no mural da quimioterapia. E a doutora disse assim, olha, de qualquer jeito, moça, eu não sei, algo diferente era do meu sorriso. Porque com ele está sorrindo na sala de quimioterapia e está sorrindo. Porque a vida está instalando algo aqui nesse lugar. Tem pessoas morrendo que olham para ti e dizem, meu Deus, como uma moça tão bonita pode estar aqui. E a mesma pergunta que eles faziam, eu fazia, meu Deus, o porquê? E Deus começou a falar comigo, não sei o porquê. A resposta te darei, a resposta vai ter na sua vida. Saí da cidade de Horizontina, interior do estado do Rio Grande do Sul. Numa quinta-feira decidi no domingo de embarcar. Fui trabalhar em outro estado. Sem ter algo para me apoiar. Entrei numa igreja que também Deus não cumprimentava, não tinha juventude para me abraçar. Sozinho comecei a chorar e dizer, meu Deus, chega de voltar à minha vida. Eu não aguento mais ser moldado, Jesus. Passou o tempo, fiquei ali, comecei a entrar, meu Jesus. Tu tinha dito que me levaria em lugar onde eu não imaginaria para pregar a tua palavra. E lá naquele lugar eu fui colocado como líder de jovens. Começamos a fazer algo para Deus naquele lugar. Casei, passou alguns meses. Recebi uma ligação da cidade de Felipe. Não sabia nem que existia essa cidade do mar. Nunca tinha ouvido falar de Felipe. 3 meses eu negava de vir para cá trabalhar numa empresa. 3 meses eu neguei. Mas Jesus disse, não, é lá que eu quero te colocar. E eu quero dizer que naquela cidade, na cidade de Felipe, o povo é missionário. E eu comecei a entender o preço de pagar uma chamada. O preço que o missionário sofre. E aí Jesus começou a falar comigo nas madrugadas. E ele disse, meu filho, não é nem para outro país. É no Brasil, é no Rio Grande do Sul que eu estou te levando. E tu já chora tanto, tu reclama tanto. Imagina se você levar para um lugar estranho. Para um povo diferente, o que tu faria então? Te levo para tão perto para trabalhar tão pouco na minha obra. E tu ainda reclama. E aí eu fiquei. Eu quero dizer para vocês que aquela igreja, em 2006, final de 2005, 2006, tinha 27 membros. E Deus começou a trazer. O baterista que tocou hoje aqui, da cidade de Palmeiras, o Alexandre, vocalista, São Sebastião do Caí, Júnior, Palmeiras Missões, Misael de Palmeiras Missões, estava parado, Deus restituiu. O Thiago de Palmeiras, Cristian, pegou emprestado aqui do Marco Sampaio. E ali começamos a ver um pouco. E ali eu comecei a entender o que Deus faz na vida do outro. O que Deus faz quando nós temos um chamado na nossa vida. Estamos ali, hoje chegando a quase 400 membros, uma juventude que necessita tanto de oração, uma juventude que se importa, que somente nesse mês, nós tivemos 2 casais que vieram pedir para se congregar conosco. E tem mais de 17 cartas ali que nós estamos orando junto com eles, que eles querem vir para nós, e nós estamos junto com eles ali. E eu comecei a entender um pouco do que Deus tem para fazer em nossa vida. Talvez você se coloque na presença de Deus e diz, Deus, eu não tenho nada. E eu não sou nada. Mas eu quero dizer para você que a tua vida é tempo do Espírito Santo. Que o teu louvor ele não fica somente aqui. Então eu estou pensando, por que eu vou cantar no coral? Por que eu vou obedecer a uma dirigente? Eu posso ficar embaixo, canto por essa arte. Nós devemos ser submissos ao outro para ser honrados por Deus. Devemos identificar a nossa vida. Ah, mas eu estou desafinado. Mas você pode estar ali pelo menos glorificando a Deus. Ah, mas eu não sei evangelizar. Mas você pode pelo menos sentar do lado daquele seu amigo e ficar quieto, não falar nada para ele.
mas somente orar por ele. Voltando para a palavra, estava ali o cego Bartimeu. Uma palavra onde já ouvimos falar desde a escola dominical, já vimos revistinhas, já vimos filminhos. Bartimeu era o cego que estava no caminho. Estava ali parado, mendigando, pedindo esmola. Sua vida era destruída. A capa que deram para Bartimeu era uma capa de cego, de mendigo. A capa de dizer que ele podia estar ali recebendo esmola. Bartimeu era um cego que vivia da sobra, porque a esmola é a sobra que o mundo tem para nos oferecer. A sobra que o mundo tem para nos oferecer, e ali estava Bartimeu. Ele sabia que ia passar Jesus por ali. E naquele momento, ele tomou uma posição diante dele e da multidão que estava ali. Ele decidiu que naquele dia, ele chamaria a atenção de Jesus. Não importava o que ele tinha que fazer, naquele dia ele chamaria a atenção de Jesus. No momento de maior dificuldade, eu chamei a atenção de Jesus. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Se você tem que chamar a atenção de Jesus para ele te ouvir, não é ficando calado, não é se afastando da igreja, nós chamamos a atenção de Jesus, mas é clamando a Ele, é buscando a Ele. E Bartimeu foi ao encontro de Jesus naquela noite, naquele dia. Se apresentou ali com sua capa, e ali estava o Bartimeu. No mundo é muito fácil nós chamar a atenção, ainda mais nós jovens. É só ter um carro, botar um pretinho no pneu, ligar o som um pouco alto, passar na rua, está chamando a atenção. Mas como é que fizemos, jovens, para chamar a atenção de Jesus na igreja? Quando somos cristãos, muitas vezes achados de loucos, do povo mesquinho, do povo desajeitado, vamos chamar a atenção quando somos taxados assim. Nós não precisamos chamar a atenção do mundo. O mundo está vendo, o mundo nos conhece, e quando há uma necessidade, eles voltam para a igreja e pedem misericórdia. Eles pedem para a igreja interceder. Quando estão doentes, quando não sabem o caminho, eles vêm para a igreja e pedem. Então a atenção do mundo nós já temos. Eles estão olhando, o inimigo olha para nós, o inimigo nos conta do sério. Mas como nós, como cristãos, vamos chamar a atenção de Jesus. Bartimeu sabia o que queria. Ele reconhecia a sua necessidade. Ele sabia o que queria. Ele tinha uma necessidade, que era a cura da sua visão, restituição. A primeira coisa que Bartimeu teve que ter para dar o primeiro passo para a busca do atendimento da sua necessidade, ele teve que ter atitude na sua vida. Ele teve que ter atitude na sua vida. Ele sabia onde ele queria chegar, mas para ele chegar ele tinha que se colocar na presença de Deus, Jesus. E ele deu o primeiro passo, ele foi até lá, se acertou o caminho, chamou, implorou e disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, parece que eu imagino Jesus passando pela multidão, quieto, calado, como aquele amigo meu que se prostrou ali na minha presença e ficou. Ali passou Jesus e o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus não olhou para o lado. Jesus quer que clamamos por Ele. Jesus quer que nós buscamos a Ele, clamamos ao Pai. Ele estava simplesmente testando Bartimeu naquela hora, vendo se era isso mesmo que Bartimeu queria. E ele foi adiante, passando, e Bartimeu começou a gritar, e a multidão dizia: para, Bartimeu, você está atrapalhando, Jesus está passando. E ele disse: não, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Jesus parou. Ele queria saber quem estava chamando.
mandou chamar a Bartimeu. Chegou frente a frente a Bartimeu e disse: Bartimeu, olhou para o cego e disse: olha, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Mas quando eu pensava, Jesus sabia que ele era cego, estava com uma capa de mendigo. Mas Jesus olhou para ele, talvez ele queria dinheiro. Jesus conhece o nosso coração, mas ele nos testa. E naquele momento ele pediu para o cego: Bartimeu, o que você quer? Ele disse: olha, que eu volte a ver. Jesus olhou para Bartimeu e disse assim: a tua fé te curou. Aleluia. E o que Bartimeu fez naquele momento, a primeira coisa que ele fez, ele tirou a sua capa. Ele tirou o que taxava ele. Ele tirou a sua capa. Talvez nós damos uma capa dos amores que em nós e não podemos alcançar a nossa mente. A capa da discórdia, a capa da arrogância. Não sei qual a capa que podemos ter. Mas no momento que Bartimeu quis, no momento que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou, ele tirou tudo que tinha, tirou essa capa, o que taxava ele. Ele não creio, eu não vou nem para juntar o que tinha de esmola ali. Simplesmente ele saiu correndo. E eu digo que a história de Bartimeu foi tão importante quanto a tua história é para Jesus. A tua história é tão importante quanto a de Bartimeu. Bartimeu era um cego, taxado de pedindo de esmola na rua. Mas quando ele usou da sua atitude, quando ele agiu com fé, ele teve o seu nome escrito no livro da vida. Ele teve o seu nome citado na palavra de Deus. Teve o seu nome citado aqui na Bíblia. Convido a igreja a colocar de pé. A hora não tem passado. Glória a Deus. Eu não sei que você veio buscar essa noite, mas eu quero dizer que você veio buscar aqui. Você veio no caminho certo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo. Amém? Aleluia. Posso ver o convite? Eu convido você essa noite. Que tem algo que para você parece impossível. Aos seus olhos humanamente não dá mais para suportar. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez como eu, você vai dizer: olha, não dá mais. O caminho está ficando tão pesado para mim. Está tão difícil. Oh, aleluia. Talvez está tão difícil para você carregar a sua cruz. Talvez está tão difícil para você sentar na beira do caminho e pedir para Jesus. Oh, aleluia. Eu quero dizer que mesmo que operava no passado, não opera hoje. Aquele que tirou a cegueira, talvez não é uma cegueira que não tem bem física, é espiritual. É enxergar o talento pouco do que Deus tem para ti. Eu convido você, se tem uma necessidade nessa noite, faça frente. Você tem alguma necessidade, faça frente. Se você tem uma decisão, passe à frente. Se você quer que Jesus te olhe nessa noite, passe à frente. Se você quer que Deus toque na sua vida,